Em 2016, nós fizemos a apostila do Deadpool. E agora, com o lançamento do filme, resolvi refazer essa peça, só que dessa vez recortada no laser. Essa peça tem 10 centímetros de altura e você pode utilizar para fazer marcadores de página, chaveiros, entre outras peças. Todas as apostilas sobre o molde do Deadpool você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de começar essa aula, não esquece de já se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver aula nova por aqui. Aqui eu já tenho todas as minhas peças recortadinhas e eu vou começar fazendo a colagem das peças. Então aqui no corpinho eu vou colar primeiro o sapatinho e aqui no bracinho eu vou colar as luvas do Deadpool. Aqui você pode utilizar tanto a cola quente quanto a cola de silicone. Eu prefiro usar a cola de silicone porque você pode reposicionar a peça caso você tenha colado errado, ao contrário da cola quente. Então eu passo a cola de silicone aqui só na parte superior do sapatinho e colo o corpinho aqui, deixando uma margem de pelo menos 1 milímetro, tá? Fazendo aqui uma bordinha no feltro vermelho. Vou colar também o sapatinho da parte superior. E aí eu uno corpo com corpo. Depois eu vou costurar e rechear. Aqui nos bracinhos eu vou colar a luva, tanto na parte da frente quanto na parte de trás dos bracinhos. Então, eu coloco aqui a cola no centro da luva, onde eu não vou passar a costura, e colo aqui o bracinho. E aí eu deixo essa margem aqui de pelo menos 1 milímetro para fora do bracinho. Depois é só unir um bracinho ao outro, para depois fazer a costura e rechear. Aqui eu já tenho a parte dos olhinhos recortadas. Essa parte vazada você pode fazer com uma tesourinha de ponta fininha. Aqui eu já cortei no laser para ficar mais certinho. E aqui na parte de trás, você vai colar a parte branca do olho. Aqui eu vou usar um círculo para ficar mais fácil a parte da colagem e depois eu vou só refilar aqui em volta. Para fazer essa colagem, você pode usar tanto a cola de silicone quanto essa cola de pedraria, que ela tem o bico mais fininho. Aí você passa a cola aqui, ó, em volta do olhinho. E aí você vai colar aqui a parte branca aqui por trás. E aí você vem com uma tesoura de ponta fininha e você vai recortar aqui o excesso de feltro branco para não sair aqui do feltro preto. Vai ficar assim a parte de trás e assim a parte da frente. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui no outro olhinho. Feito isso, você vai colar aqui os olhinhos na parte do rostinho. Aqui você pode tanto colar quanto fazer a aplicação com ponto palito em toda a volta, aí fica a seu critério, tá? Aqui eu vou fazer a aplicação com ponto palito em toda a volta aqui do olhinho preto, porque eu acho que fica mais legal na hora do enchimento, né? Então, eu dei um pontinho de cola de silicone só para não sair aqui do lugar na hora que eu estiver costurando, e venho aqui com a minha agulha e a linha preta, e aí eu vou fazendo aqui os pontinhos só para prender essa parte do olho. Você pode fazer tanto com ponto palito, quanto com ponto caseado. Dá para usar também o alinhavo ou o ponto atrás. Aqui eu vou fazer o ponto palito, ó. Caso você seja iniciante no feltro, aqui embaixo do vídeo tem uma playlist com vários vídeos curtos que podem te ajudar. Com o rostinho aplicado, ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho. E aí, na hora que você encher, essa parte do olho ela não vai ficar saltada. Então, assim, eu acho que fica mais legal. Aí, você vai colocar aqui, ó, a parte de trás. E aí, você vai costurar em toda a volta e rechear. Aqui, eu deixo a abertura para colocar o enchimento aqui na parte de baixo, porque aqui em cima já tem esse detalhe. E aqui eu uso o ponto chuleado, mas pode usar o caseado também. Na playlist de iniciantes, tem como fazer os dois pontos. Depois que você encher e fechar, se você perceber que ficou meio tortinho aqui embaixo, basta vir com uma agulha mais grossinha e aí você vem aqui, ó, puxando o enchimento para encher aqui todos os cantinhos.
E vai apertando para espalhar o enchimento. Ele vai ficar assim, recheadinho. Você pode usar só o rostinho dele para fazer marcador de páginas e chaveirinhos também. Aqui o corpinho, já unindo uma parte na outra. Eu gosto de costurar primeiro um lado, depois o outro, deixando a abertura aqui em cima. E aí no final eu costuro o sapatinho. Se você não quiser fazer troca de linha, é só costurar com a linha invisível. Aqui, chegando na parte do sapatinho, eu costuro um pedacinho do corpo, para não sair o enchimento. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó, afasta um pouco o sapatinho e começa costurando aqui por baixo. E aí eu costuro, deixando a abertura aqui em cima. Deixei a abertura aqui. E agora eu venho costurando o sapatinho para fechar aqui toda a parte de baixo. Vai ficar assim, ó, todo fechadinho nas laterais. E agora é só colocar o enchimento aqui pela parte superior do corpo. Você pode utilizar um palito de churrasco para empurrar aqui o enchimento ou a ponta de um pincel. Depois é só fechar aqui a parte de cima. Aí você dá uma afofada aqui para espalhar o enchimento. E aqui a gente vai fazer a marcação das perninhas. Você pode fazer com a linha invisível ou com a linha preta. Aqui, ó, eu já dei o nó na ponta da minha linha. Eu vou vir aqui, ó, na parte de trás do corpinho. Escolho aqui onde vai ser o meio da minha perninha. Puxo. E aqui onde vai ser o meio da minha perninha, eu pego um pedacinho de feltro. Pego esse fio aqui, ó, da linha e enrolo aqui na minha agulha umas 2, 3 vezes. Puxo aqui até a parte de baixo. Seguro. E aí eu puxo aqui a minha linha, ó. E aí você vai ter um nó aqui. E aí você pode cortar essa ponta aqui, ó, que ficou pra fora. Tá? Ele vai ficar aqui bem firme. E aí você vem com a agulha aqui na frente, onde vai ser o meio da perninha. Passa a linha aqui, ó, pra fazer a marcação aqui pra trás, segura ela aqui com o seu dedo e faz o mesmo processo, ó. Coloca a agulha aqui no mesmo lugar, sai lá na frente, no mesmo lugar. E aí você puxa pra fazer a marcação, ó. Ela vai dar essa afundadinha. E aí você volta com a linha novamente aqui pra trás do corpo. E aqui você vai fazer o ponto de arremate, ó. Pega aqui um pedacinho de feltro. E aqui, ó, nessa argolinha que ficou, você pode passar de 1 a 2 vezes a sua agulha. E aí você puxa, passa a sua linha aqui pra dentro do corpo e corta. Ele vai ficar assim, com as perninhas marcadinhas. Aqui, para fazer os bracinhos, você pode costurar tanto primeiro a parte vermelha, depois rechear e costurar a parte preta. Ou você pode costurar a parte preta e aí depois a parte vermelha e aí você enche. Depende de como você achar que fica melhor, tá? Aqui eu vou costurar primeiro a parte da manga e depois o braço. Ele vai ficar assim, ó, fechadinho aqui embaixo. E aí, como eu gosto de fazer? Eu costuro primeiro um lado com a linha vermelha, depois eu costuro o outro lado, deixo a abertura pro enchimento aqui em cima, recheio e depois eu fecho. É o jeito que eu acho que fica mais fácil pra mim. Mas aí você pode costurar de outra maneira também, não tem problema. Você também pode usar a linha invisível e costurar tudo de uma vez para não ter que fazer troca de linha. Aí eu deixo aqui essa abertura aqui em cima e com a ajuda do palito de churrasco, eu vou empurrando o enchimento lá para dentro, de pouquinho em pouquinho. Depois é só fazer o fechamento da sua peça. Se perceber que precisa de mais enchimento aqui, é só vir colocando.
Depois é só apertar aqui a sua peça, que o enchimento vem até aqui a parte de cima. Se precisar, pega aqui uma agulha mais grossinha e empurra o enchimento aqui na parte superior do bracinho. E aí, é só fazer a mesma coisa no outro. Aqui no bracinho, ó, a gente vai colar a tira preta aqui, ó, no punho. Corta aqui o excedente. E aqui, a gente vai colar a parte do ombro aqui em cima. E assim vão ficar os bracinhos do Deadpool. Aqui para o corpinho, a gente vai colar as duas partes pretas aqui na lateral. Tenta deixar aqui, ó, na mesma altura. Na sequência, a gente vai fazer aqui, ó, a parte do cinto, colando a tira preta. E aqui na lateral, a gente vai colar aqui, ó, a faixinha vindo daqui e transpassando o corpinho até a parte de trás. Se você quiser fazer a parte das espadas que ele coloca aqui atrás, pode fazer também. Aqui eu deixei mais simplificado. E aqui é só cortar o excesso. Aqui, com essa parte que sobrou, você ainda pode colocar aqui para fazer a parte do pescocinho. Ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho. E aí, agora, é só fazer a montagem, colando aqui a cabeça e os bracinhos na posição que você preferir. E assim, ficou o seu Deadpool prontinho, ó. A parte da frente, a parte de trás, ó. E aqui, a diferença dos Deadpools. Esse aqui foi feito em 2016 e esse foi feito agora em 2024. Essa primeira versão eu fiz cortada na tesoura, utilizando a nossa apostila, e essa segunda versão eu fiz cortada no laser, tá? E agora coloca aqui pra mim nos comentários qual das duas versões você gostou mais. Olha só como o recorte no laser pega todo o desenho do molde certinho, ó. Enquanto que na tesoura, às vezes, a gente nem sempre consegue fazer do jeitinho que tá lá desenhado, né? Então, tem essas pequenas diferenças. Caso você queira saber mais sobre o recorte de feltro a laser, tem informações aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como as informações sobre a nossa apostila digital, que você pode imprimir e fazer aí direto na sua casa. E na próxima aula, nós vamos refazer aqui esse Wolverine, que também foi feito lá em 2016. Então, eu vou fazer aqui o passo a passo dele na versão do corte a laser. Então, já sabe, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder essa aula. E até lá!